Olá pessoal, bem-vindos ao módulo 2 do curso básico de ventilação da SP Brasil OTAN. No módulo 1, nós vimos as definições de alguns termos usados na ventilação e vimos também os tipos de sistemas de ventilação mais comuns que se encontram também na indústria. Nesse módulo 2, que começamos agora, nós vamos então nos aprofundar aí em alguns cálculos para resolver alguns problemas de ventilação encontrados na vida real. E para a gente começar esse assunto, vamos falar sobre a qualidade do ar interior. A quantidade de ar exterior introduzido no ambiente tem influência direta na qualidade do ar interior. O ar exterior controla a umidade, o gás carbônico, odores e fumaça gerados pela ocupação. As fontes poluentes incluem o próprio ar exterior e fontes internas. Então, um dos motivos para a gente fazer a ventilação no ambiente é manter a qualidade do ar para as pessoas que estão ocupando esse ambiente. E para fazer isso, então, a gente faz alguns cálculos para chegar à vazão necessária de ar para fazer essa troca do ar ambiente e manter a qualidade do mesmo. Então a gente tem essa fórmula que dá que a vazão necessária em metros cúbicos por segundo é igual à geração de contaminante dividido pela concentração interna desse contaminante menos a concentração externa do contaminante. Bom, ainda sobre ventilação, necessidade de ventilação, a gente tem que falar, né, sobre cargas térmicas, né? Então, a renovação do ar pode representar de 20 a 40% da carga térmica do prédio, aparecendo nas formas sensível e latente. Então, a gente tem que a vazão relacionada ao calor sensível ela está relacionada então com a diferencial de temperatura e que a vazão necessária, a vazão relacionada ao calor latente está relacionado ao diferencial de umidade. Então aqui tem as fórmulas, né, para cálculo, né, do calor latente e do calor sensível, né, com a respectiva vazão, dá para isolar a vazão aqui desse lado. E os valores de ΔT e de ΔW, eles são retirados da carta psicométrica. Bom, vamos voltar a falar dos contaminantes. Então, numa residência, por exemplo, né, quais são as fontes de contaminantes que nós temos? Dependendo de cada ambiente, então, nós podemos ter nas salas de estar a sujeira, né, que vem na rua, né, grudada nos sapatos, por exemplo, pelo de animais, fumaça de cigarros, COV, que são compostos orgânicos voláteis, né, das pinturas, dos vernizes, dos estofados, dos tecidos, dos tapetes. Nos quartos também temos compostos orgânicos voláteis de perfumes, né, de cosméticos. Tem a questão dos ácaros, né, nas roupas de cama. Depois na lavanderia, na cozinha, nos banheiros. Cada ambiente tem as suas fontes aí de contaminantes e que vão reduzir a qualidade do ar interior e trazer a necessidade de ventilação. Também nos escritórios se encontra o mesmo problema, né? Que tem as suas fontes de contaminantes, tem questões de produtos de limpeza, odores do corpo, né? Quanto mais pessoas tem no ambiente, né, mais fontes de contaminação a gente tem, né, no escritório. E também tem aqueles contaminantes que vêm da rua, né?
que vem através das janelas abertas ou de frestas, que são o monóxido de carbono, o benzeno, particulados, o ozônio. Então, os ambientes internos eles estão em constante geração, né, ou entrada de contaminantes que vão fazer ser necessária a renovação do ar e a ventilação. Então, em relação aos poluentes, né, a gente tem algumas variáveis aqui que a gente tem que conhecer para poder determinar a quantidade de ar que a gente precisa para retirar esses contaminantes do ambiente. Então aqui tem, né, o IDLH, o TWA8, né, tem as várias variáveis aqui que são exibidas nessas tabelas, né, que tem então a lista dos contaminantes, né, e os valores para cada uma daquelas variáveis que a gente viu no slide anterior. E com esses números, a gente pode voltar àquela equação que eu apresentei lá no primeiro slide da qualidade do ar interior e calcular a vazão necessária para diluir esses contaminantes, certo? Então, uma vez que tu tens aí qual é a geração por hora do contaminante, por exemplo, aqui o tolueno, né, um ambiente que libera meio litro por hora de tolueno, qual a vazão de ventilação necessária para diluir este contaminante. Então, com os dados da geração, né, a concentração, que é retirada daquela tabela, desta tabela que apresentamos aqui, a concentração no ambiente interno de 760 miligramas por metro cúbico, no ambiente externo é zero, porque vamos considerar que no ar exterior não tem presença de tolueno. Daí a gente consegue calcular então a vazão em metros cúbicos por hora necessária para diluir o tolueno nesse ambiente. Um outro poluente muito comum, né, é o CO2. O ser humano consome oxigênio e libera CO2 constantemente, né, para o ambiente, juntamente com o vapor d'água. Então, em média, uma pessoa produz 0,318 litros por minuto de CO2, aumentando a concentração desse poluente no ambiente. Então, em salas com uma ocupação grande, em salas de reuniões, em ambientes, né, profissionais, escritórios e tal, né, quanto maior o número de pessoas, maior a geração de CO2, de vapor d'água naquele ambiente, e isso vai saturando de forma a tornar a presença ali desagradável, fazendo ser necessária a ventilação. Então, existe uma regulamentação brasileira que determina um valor, né, de 27 metros cúbicos por hora por pessoa em ambientes em geral e 17 metros cúbicos por hora por pessoa em ambientes de alta ocupação, né, respeitando o limite de 1000 ppm de CO2 para a concentração interna desse poluente. Tá? Só que é claro que a geração de CO2 depende da atividade que está sendo realizada ali, naquele ambiente. Ou seja, por exemplo, se é uma academia, né, as pessoas estão gerando muito mais CO2 do que num outro ambiente em que as pessoas estão no escritório trabalhando, né, de forma sedentária. Então, conforme o tipo de atividade, vai haver uma determinada geração, né, de CO2. Tá? E existe então uma tabela que eu vou apresentar a seguir, né, que é uma tabela que relaciona então o metabolismo com a geração de CO2. Para a gente poder calcular então a geração desse contaminante e consequentemente a vazão necessária. Existem também sensores, né,
E a Solar Poral tem esse modelo, o AirSense, que é um sensor de CO2 e também existe para os compostos orgânicos voláteis e também para a umidade relativa, que são sensores que medem a concentração, que são parametrizados, né, para cada ambiente, medem essa concentração desse poluente em tempo real e acionam um sistema de ventilação quando a concentração chega a um determinado valor. Então aqui tem a tabela, né, de geração de calor metabólico de acordo com a atividade. Então a gente pode pegar esses valores aqui para calcular a vazão necessária para diluir o CO2. Bom, além do CO2, além dos poluentes, também tem a questão de aquecimento. Os ambientes também acabam sofrendo uma diferença de temperatura com a ocupação. Então, existe esse método, o aquecimento do ar, que é usado quando se conhece a quantidade de calor existente no ambiente, para quando não é viável o uso do ar-condicionado, né? Ambientes industriais, por exemplo. Então, a vazão em metros cúbicos por segundo é igual ao calor a ser dissipado em watts, né, dividido pela densidade, pelo calor específico e o diferencial de temperatura entre a entrada do ar e a saída do ar. Recomendo-se aqui entre 5 e 25 graus centígrados. Então, nessa tabela, a gente apresenta as recomendações de taxa de renovação de ar por hora, certo? Então, pela prática que se conhece das atividades, né, que são exercidas em cada tipo de ambiente, né, e pela quantidade de pessoas também que na média, né, ocupam esses ambientes, se estabeleceu essa tabela que apresenta de forma mais prática e mais rápida a necessidade de ventilação em cada um desses ambientes. Então aqui a gente tem os hospitais, as salas veterinárias, por exemplo, auditórios, hospitais, padarias, boliches, igrejas, salas de aula, etc. Então aqui na coluna ao lado apresenta a troca por hora. Então, dependendo do tamanho, né, calculando-se o volume de ar em cada um desses ambientes e tomando essas taxas de renovação aqui por hora, a gente chega a uma determinada vazão, né, de ventilação para cada um desses ambientes. E aqui nessa outra coluna tem um adicional que é calculado de acordo com o número de pessoas presentes em cada um desses ambientes. Então, por exemplo, um auditório, certo? Um auditório vazio se utiliza aí entre 10 e 20 renovações por hora para calcular a vazão necessária. E depois, para cada pessoa, né, que, por exemplo, se é um auditório para 200 pessoas, então para cada uma dessas pessoas a gente vai acrescentar 10, aqui a unidade está em pés cúbicos por minuto, 10 pés cúbicos por minuto por pessoa, né, para calcular a vazão final. Então esse aqui é a taxa de renovação por hora do ambiente e depois por pessoa a gente adiciona 10 pés cúbicos por minuto. Então aqui tem as recomendações para cada um, para cada tipo de ambiente. Tem uma variação aqui que vocês podem ver, né?
que às vezes é grande até, de 20 a 60, de 8 a 12, porque aqui vai então da experiência, né, do projetista, de identificar qual é a taxa mais adequada dentro desse intervalo, em razão do que estiver presente ali nesse ambiente. Por exemplo, numa padaria, né, se tem muitas máquinas, né, se eventualmente tem uma fonte de calor, ou se tem muitas fontes de contaminantes, tipo de compostos orgânicos voláteis, né, da decoração, né? Então, aí o projetista vai estabelecer aqui qual que é a taxa mais adequada aí de renovação por hora, usando, se auxiliando daquelas fórmulas lá que a gente apresentou antes para compor, junto com essa tabela, da vazão final determinada para o ambiente. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente resolveu dividir esse módulo em duas partes. Então nós vamos ficando por aqui e não deixem de assistir a parte 2.